Pois bem, existem ainda pessoas que me procuram buscando esclarecimentos a respeito dessa questão do ajuizamento da liquidação de sentença ou não nesse momento, ok? Dessa questão da sentença que foi proferida pela juíza Thaís, lá no Acre, que se seria viável essa liquidação de sentença nesse instante, ou quando seria isso. Algumas pessoas sempre colocam dessa forma, querendo saber quando é que isso vai ser possível. Pois bem, hoje nós não tivemos, assim, nessa semana que se passou, não é? Hoje eu não trago novidades, não houve nenhuma novidade, não é? Estamos aí no aguardo ainda do julgamento, e é onde eu quero chegar, dos embargos de declaração interpostos, tanto pela empresa quanto pelo Ministério Público, pelo Parquet. Muito bem. Nesse sentido, repito o que eu já disse semana passada, e fica repetitivo, eu sei, mas eu tenho que sempre reiterar as informações para que fique de maneira clara. Nesse instante, nesse exato momento, ainda não é possível você ajuizar a liquidação de sentença com a possibilidade de sucesso. Veja só, você pode entrar com a liquidação de sentença? Claro que pode, a qualquer instante. Bom, existe alguma possibilidade de algum sucesso nesse empreendimento? Não, não há. E os motivos jurídicos, técnicos jurídicos, eles são bem simplistas até. Toda liquidação, quando você liquida uma sentença, é preciso que essa sentença ela seja integralizada, como eles gostam de dizer no juridiquês. O que seria isso? Que ela tenha transitado em julgado. Traduzindo, transitado em julgado. Que ela tenha corrido aquele tempo, aquele decurso de prazo, aquele tempo em que a parte vencida, ou a parte, às vezes, vencedora, não concorda com tudo que foi, né? Ganhou em parte e ela quer o todo, ela pode também entrar com a apelação, com um recurso de apelação. Né? Então, existe um prazo para isso. Saiu a sentença no dia 1, por exemplo. Começa sempre a contar a partir do dia seguinte. Então, você tem 15 dias para entrar com essa apelação, nesse caso. Tá? Então, durante esses 15 dias, a parte vencida, ou a outra parte, enfim, ela pode exercer o direito de apelar daquela sentença, ou entrar com algum recurso, como foi esse, o desembargo de declaração, o que suspendeu esse prazo recursal. Isso é importante que fique claro. Vou ser mais simples nessa explicação hoje. Transcorreu esse tempo, transitou em julgado. Aí ninguém pode, aí fica integralizada a sentença. E ela pode, enfim, ser liquidada, ser executada logo depois. Né? Se a execução vai ser provisória ou não, isso é uma questão de cada processo. Nesse caso, nós vamos muito provavelmente, se transitar em julgado, nós vamos entrar com esse cumprimento de sentença e vai transitar em julgado em algum momento, não se preocupe, claro que vai. Não é? Depois da apreciação desses embargos declaratórios por parte da juíza, eu acredito que não haja mais nenhum outro tipo de recurso, deve transitar em julgado a parte da devolução dos valores. E a empresa não pretende entrar com recurso, é isso que foi passado, né? Apelar da devolução dos valores, porque a empresa quer devolver, o Ministério Público entrou com essa ação civil pública, além dos outros pedidos, o principal deles é a devolução, um dos principais, né, na visão deles, seria a devolução dos valores daquelas pessoas que supostamente teriam tido prejuízo, não é, com a paralisação da empresa, que na verdade tiveram, né, porque a empresa foi paralisada pela justiça e evidentemente que isso criou um prejuízo muito grande para todos nós. Pois bem, quando transitar em julgado, aí sim entra com a liquidação de sentença. Quando isso vai acontecer? Não se sabe. Depende da apreciação da juíza. Ela pode ter feito isso hoje? Pode, não sei se ela voltou ao trabalho já, ela estava afastada, né, de licença, enfim, não sei. Porque teve um julgamento da segunda vara, na semana passada, ou retrasada, enfim,
ou final de outubro, não me recordo, em que foi o juiz substituto que fez aquela decisão, né? Que é justamente aquela decisão em que ele indefere a inicial, ele indeferiu essa inicial, justamente porque não tem o trânsito em julgado. A sentença não está integralizada. Falei dela na última transmissão que fiz aqui, dia 13 para o dia 14, na verdade, o dia da grande tempestade, em que eu fui interrompido no meio da nossa transmissão e tive que refazer na madrugada do dia 14. Muito bem. Sendo assim, pessoal, não adianta. Tem que aguardar. É a melhor alternativa nesse momento. Eu espero que ela faça essa apreciação, que ela julgue esses embargos declaratórios ainda esse ano. É o que se espera. Após esses embargos, pode ter um outro tipo de recurso? Pode. Pode sim. Deve haver outros. Quem sabe um agravo? Não sei se é possível agravar uma sentença. Não é? Claro que é. Então, eu imagino que possa acontecer sim. Então, veja só. E quando que vai transitar em julgado? Após exaurirem todas essas possibilidades de recurso, se houver outros. Após exaurir isso, aí sim nós teremos aí a fluição, né? Vai fluir o prazo, ele vai se extinguir e haverá a possibilidade da liquidação de sentença. Até lá, qualquer tentativa que você possa empreender, tanto um profissional, e sempre um profissional é obrigatório, como sabemos, tem que ter o advogado, vai ser infrutífera. Já existe uma orientação em todo local, porque eles vão pedir, olha, se você ajuizar aqui em São Paulo, por exemplo, você está no caso de São Paulo, não sei outros estados, naturalmente, como é uma execução ou uma liquidação de sentença em ação civil pública, ele pede a certidão de trânsito em julgado. Ou seja, o que é a certidão de trânsito julgado? É pedir para aquela vara, a segunda vara lá do Acre, emitir um documento dizendo que aquela sentença ela já foi decorrido o prazo recursal de determinada parte, enfim, vai ter lá um termo depois no futuro que vamos precisar. Veja só, como é que vai ter essa certidão se não transitou em julgado? Como é que o juiz ele vai liquidar uma sentença que não tem aquela questão chamado líquido e certo, o direito líquido e certo ainda integralizado dentro na sentença? E aí se desdobra outras questões. Por exemplo, existem pessoas que já estão preenchendo documentos, por exemplo, procurações, fazendo as declarações e tal, né? Aqueles documentos básicos que você precisa para ajuizar uma liquidação dessa. E aí tem um problema. Qual é o problema que eu vejo? Se você já preencher esses documentos, assinar e datar, tem que se tomar cuidado, porque vamos imaginar que a juíza analise isso ali daqui a semana que vem ou na outra semana. Eu vou abrir o calendário aqui só para a gente fazer um juízo de valor, de datas, né? Olha, muito provavelmente esse ano a justiça deve trabalhar no máximo, olha, dia 18, talvez 19, quem sabe dia 20, que é uma sexta-feira de dezembro. Vamos acreditar que eles vão lá no extremo, dia 20. E eles vão retornar, provavelmente... Perdão, estou olhando novembro aqui, deixa eu ver dezembro, falei bobagem aqui. Olha, muito provavelmente eles vão trabalhar até o dia 18. Não vão trabalhar na semana do Natal. Então, dia 18 de dezembro será o último dia da justiça trabalhar, tanto a federal quanto a estadual. Muito bem. Às vezes a federal para antes até, lá pelo dia 15, 16, eles, né, dá aquele stop. Mas vamos lá, vamos no extremo, dia 18. Vamos imaginar que a juíza tome uma decisão, sei lá, dia 10. Vai lá, dia 10 de dezembro ela solta lá a sentença dela numa quinta-feira. Vamos imaginar que nesse dia, é uma data redonda, só por isso fiz essa escolha. Existe aí, veja só, ela soltou lá a decisão dos embargos declaratórios, publicou, né?
publicou. Aí ninguém faz mais, começa a ter direito a outros prazos e tal, mas vamos imaginar que ninguém faça mais nada. Tudo bem, deixa transitar em julgado, não é? Que parte? A parte que se diz a respeito à devolução. A empresa vai apelar, tá, gente? Não resta a menor dúvida, mas não dessa parte. É o que foi passado, não é? Se vai ou não, vamos descobrir. Vamos imaginar que o prazo comece dia 11, sexta-feira. Se a decisão sair dia 11, o prazo começa só dia 14. Olha, se começar dia 11, pronto, o prazo já vai extrapolar esse período. O prazo fica suspenso. Aí você vai ter que contar assim, dia 11, primeiro dia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e aí se interrompe o prazo. Prazo de quê? Da apelação. Só no ano que vem é retomado esse prazo, a partir do dia... Vamos imaginar que a justiça volte dia 4, será? Dia 4 já? Pode ser. Ou volte dia 11, quem sabe, de janeiro. Eu acho que dia 4 eles devem retornar, eu acredito, não é? Então só vai retomar esse prazo no ano que vem. E aí tem que esperar fluir, ou melhor, esperar fluir todo esse prazo, se exaurir, ninguém apelar dessa questão da devolução, mas sim de outras questões, para só depois a gente configurar o famoso trânsito em julgado. Então, pessoal, veja só o tempo que isso vai demandar. E aí o que eu quero dizer? Que preparar a documentação agora, assinar e datar, tem que tomar cuidado. Porque se demorar muito essa sentença, o que vai acontecer? Vai acontecer de você estar com um documento com data muito antiga para dar entrada. Então é preferível aguardar, assinar os documentos mais próximo do momento de dar entrada na liquidação da sentença. E pelo que eu estou percebendo hoje, dia 23/11, não vi nada ainda, não sei, repito. Pode ser que a juíza decida aí nos próximos dias, essa semana, decidiu hoje, e aí talvez dê tempo, não é? Ainda esse ano, de transitar em julgado. Pode ser. E aí ser possível ajuizar ainda esse ano essa liquidação. Ok. Mas pode ser que não dê tempo. Justamente por essa questão temporal que eu estou me referindo agora. Portanto, estou externando uma preocupação que existem pessoas ainda, mas não é, me perguntando, olha, o advogado nem pediu ainda a procuração, cadê os documentos que eu preciso assinar? Muita calma nessa hora.